Juízes 11. Nós vamos meditar do versículo 1 ao 11. Jefté, o gileadita, diga comigo, era um guerreiro valente. Diga comigo, sua mãe era uma prostituta. Mas antes disse que ele era o quê? Era o quê? Sempre que a gente traz a mensagem acerca, falando de Jefté, grave bem que eu não estou te contando história, tá? Grave bem isso, porque o que a gente vem lutando para mostrar, eu gostaria muito que todos vocês, ontem nós tivemos mais uma quantidade de testemunhos maravilhosos, testemunhos fortes, edificantes, e eu gostaria que boa parte estivesse ouvindo esses testemunhos, porque mostra aquilo que a gente vem trabalhando dentro da igreja. Eu, como cristão, como servo do Senhor, você acha que eu tenho só dias bons? Sim ou não? Você tem somente dias bons? Não, você não tem dias bons. A luta vem só para mim, vem só para você, ou vem só para algum tipo de pessoa, ou vem para todos? A luta vem para todos. Então, o que eu quero mostrar para você, e o que a gente aprende, porque por isso nós falamos continuamente dentro da igreja de algo chamado espírito, de algo chamado mudança de espírito, que é a maior prioridade do ministério, é isso, mudança de espírito. Se hoje não seria fácil você, numa sociedade tão moderna, já não seria fácil dizer assim, o que a sua mãe faz? Concorda? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O fulano ali, a mãe dele é prostituta. O cicrano, a mãe dele é prostituta. Ele nasceu o relacionamento foi um relacionamento maldito. É filho do pecado aquele cidadão ali, ó. Se hoje, com tanta modernidade, todo mundo aceitando e achando tudo normal, já não seria fácil. Imagine naquela época. Mesmo nascendo como filho de uma prostituta, nós vamos dar sequência na leitura, mesmo sendo rejeitado, discriminado, excluído, porque às vezes a gente olha e diz assim, eu não tive muitas oportunidades na vida, eu fui rejeitado, eu fui discriminado pela minha família, eu fui rejeitado pelos meus irmãos, eu por ter sido fruto de uma relação ilícita, vamos dizer assim, minha família toda me rejeitou, a sociedade me rejeitou, porque imagine, aonde sabe já não é fácil, imagine numa época em que tudo era, se acontece alguma coisa numa cidade pequena, o que acontece? Todo mundo fica sabendo, Rio Preto é meio vila também, não é? Sim ou não? Não espalha rapidinho as coisas? Rio Preto, desse tamanho todo, é meio que uma vila um pouco maior, quanto mais cidade pequena, né? Então, mas mesmo assim, ele está sendo chamado de um guerreiro valente, de um homem de espírito valente. Deixa eu continuar a leitura. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que
quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai exercer nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de seus irmãos e estabeleceu em Tobi. E ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venham, disseram, diga comigo, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Deixa eu fazer uma observação, olha aqui para mim, por favor. Desculpa se eu pulo algumas etapas, tá? Porque na minha linha de raciocínio, eu peço desculpa às pessoas que não vêm acompanhando a cada segunda-feira, porque na minha linha de raciocínio, eu estou tentando mostrar a cada segunda-feira pessoas que tinham tudo para não vencer, pessoas que tinham tudo para não crescer, para não prosperar, para não ser cabeça, pessoas que tudo estava desfavorável, mas pessoas que venceram, cresceram, prosperaram, enriqueceram em meio às adversidades. Amém? Então, nós falamos, repetindo, começamos falando de José, continuo falando de José, nós falamos recentemente, de Davi e homens desgostosos, endividados, em aperto, homens com espírito desgostoso que se uniram a Davi, homens em apertos, homens endividados, amém? Amém? E homens que através do espírito que estava em Davi, aqueles homens, o seu espírito foi mudado e construíram uma história diferente. Agora, eu acho incrível isto, porque está mostrando que mesmo Jefté sendo filho de uma prostituta, mesmo Jefté sendo discriminado, rejeitado, expulso, indo para um outro lugar porque foi expulso, foi rejeitado, homens vadios se uniram a Jefté. Amém? 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 Amém. Não Jefté se uniu a homens vadios. Entendeu o raciocínio ou não? Homens vadios se uniram a Jefté. E não Jefté, que poderia ter feito como muitas pessoas fazem nos dias de hoje: Deus não me socorreu, Deus não fez nada por mim, Deus não me abençoou, Deus não cuidou, não me protegeu, então quer saber de uma coisa? Agora, tanto faz como tanto fez. Ele não fez isso não. Até porque se tivesse feito isso, Deus não poderia usá-lo e exaltá-lo como Deus o exaltou. Se tivesse feito isso, Deus não poderia ter revertido aquela situação, que a situação, se você não prestou atenção na leitura até onde nós fizemos, você está vendo aqui, até onde nós lemos agora, você está vendo a situação ser invertida. Aqueles que o rejeitou, aqueles que mandou ele embora, aqueles que disseram, você não vai herdar nada conosco aqui, está indo atrás dele para dizer o quê? Para dizer o quê? Vem no ser por cabeça, vem ser nosso líder. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Nós precisamos da sua liderança. Nós precisamos. Aqui somente você pode nos ajudar.
Isso aconteceu por quê? Olha a colocação que eu vou fazer, olha para mim, por favor. Eu disse assim, você acha que é só você que passa por lutas? Sim ou não? Você acha que é só você que passa por apertos? Sim ou não? Você acha que é só você que muitas vezes é rejeitado, discriminado? Você acha que é só você que não dão oportunidade? Você acha que é só você que passa por aperto? Que passa por lutas? Todos nós passamos. Todos nós passamos. Sabe qual é a diferença? A diferença está no espírito. A diferença é que muitas vezes, muitos, na hora do aperto, retrocedem. Muitos, na hora da luta, ao invés de intensificar, eu falei dos testemunhos ontem, porque nós ouvimos muito assim. Quando a situação se levantou, entrei num jejum, entrei num propósito, entrei numa campanha ainda mais forte, por quê? Porque esse é o Espírito. Os dias são maus, o Senhor nos alertou sobre isso, que os dias são maus. Os dias são maus. Os dias são maus. E nós, como servos do Senhor, é espírito valente e uma fé cada vez mais desenvolvida. Uma fé cada vez mais ousada, cada vez mais corajosa. E uma fé, aquela fé que me sustenta, muitas vezes eu tendo tudo para desistir, tendo tudo para não acreditar em mais nada, mas eu permaneço porque eu creio, eu acredito que Deus não vai me desamparar, eu acredito que Deus não vai me deixar sem resposta. Eu acredito que Deus não vai me deixar envergonhado, por isso eu sigo em frente, por isso eu continuo buscando, por isso eu intensifico. No momento da luta, ao invés de retroceder, eu intensifico. Amém? Eu acredito que muitas situações, exatamente como nós estamos vendo aqui, ele não foi expulso, ele não foi rejeitado, não foi dito assim, vai embora, você não tem vez aqui. Mas os mesmos que os mandou embora, o que foi fazer? Volte, nós precisamos de você. Mas não foi porque ele parou, desistiu, blasfemou, reclamou, disse, Senhor, o Senhor não cuidou de mim, o Senhor foi infiel, o Senhor não cumpriu com a sua palavra na minha vida, o Senhor não me guardou, o Senhor não me protegeu, o Senhor permitiu a injustiça na minha vida. Não. Homens vadios se uniram a ele, não ele se uniu a homens vadios. Qual a diferença, bispo? Muita. Ele não se uniu, não foi ele que foi aos vadios, os vadios vieram até ele. É mais ou menos o que acontece muitas vezes dentro da igreja, né? Não se ofenda comigo, mas eu disse outro dia, ninguém aqui tem o direito de apontar o dedo para ninguém. Por quê? Porque todos nós somos ex alguma coisa. Estou certo ou estou errado? Sim ou não? De repente a pessoa até fala assim, mas ex o que, bispo? Não sei, ex-adúltero, ex-mentiroso, ex-idólatra, ex-feiticeiro, né? Ex-maldizente, ex-drogado, ex-viciado bebida ou qualquer outra coisa. É verdade ou não é? Sim ou não? Ou já chegamos santos aqui? Estamos nesse processo, no processo de santificação, desenvolvimento da nossa fé, desenvolvimento do nosso caráter espiritual, do Espírito de Deus na nossa vida. Amém? Amém? Então, esse Espírito tem que estar em nós. Sabe por quê? Porque se eu desisto, eu sempre digo isso e bato e vou sempre bater, porque essa é a realidade. As pessoas não perdem, elas desistem. As pessoas não perdem, elas desistem.
Porque se não desistir, não há como não vencer. Assim como, só esse mês, tá, gente? Esse mês, foram mais de 100 testemunhos. Mais de 100 testemunhos colhidos no nosso meio. Cada um com uma história mais linda que a outra. Cada um com uma história de superação, de mudança. Uma história que extremamente edificante para todos nós. Será que é diferente do que nós estamos vendo aqui? Será que é diferente? Será que no momento as pessoas que têm vencido, elas não tinham tudo para parar também? Será que as pessoas, como disse, cada um tem enfrentado a sua luta, cada um tem enfrentado a sua batalha, e há momentos que as coisas apertam ainda mais, mas será que até nesse processo, para exaltar nesse processo, na história de Jefité, ele ser rejeitado e mandado embora, será que não tinha um propósito? Ele ser excluído não tinha um propósito? Sim ou não? Mas e nesse processo, se nesse meio tempo, ele de repente, ele desiste, ele blasfema, ele murmura, ele diz, sabe de uma coisa? Eu não vou fazer mais nada, não vou buscar, não acredito mais, e não vou fazer mais nada. Será que Deus poderia ter mudado a história dele e exaltado como exaltou? Sim ou não? Porque as mesmas pessoas que o mandaram para longe, some daqui, desaparece porque você não tem parte aqui, foram os mesmos que o chamou. E sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? Você crê em Deus? Por favor, responda para mim, você crê em Deus? Sim. E o seu Deus é um Deus mau, cruel? Um Deus que o prazer dele é punir e é te pisar e te massacrar cada vez mais, te humilhar cada vez mais? Ou o prazer desse Deus é te abençoar, te dar vida e vida em abundância, materializar os seus sonhos, cumprir com o desejo do seu coração, que a Bíblia diz que está gravado na memória do Senhor? Você espera o melhor de Deus ou o pior? Mas responda com sinceridade para você, porque quando vem a luta, quando chega, de repente, o processo para chegar até lá, esse pensamento muda, essa visão muda. Quando chega o processo, que esse aqui era um processo, sabe o que mais me encanta? Eles disseram o que para ele? Você não vai o quê? Você não vai o quê? Você não vai herdar nada do que é do nosso pai. Realmente ele não precisou, porque ele não veio para herdar algumas terrinhas que era do pai dele, ele veio para liderar o povo de Israel. Amém? O que Deus tinha era muito maior. E se ele briga com Deus por causa desse pedacinho de terra? Está entendendo o raciocínio ou não? Sim ou não? E se ele briga com Deus por causa desse pedacinho de terra? E se ele entristece a Deus por causa desse pedacinho de terra? Porque o que Deus tinha para ele era muito maior. A obra que Deus tinha na vida dele era muito maior. E era na perseverança, na fidelidade, mostrando a Deus a sua fidelidade e a sua fé, mesmo quando não tinha mais nada. Não havia razão alguma para continuar crendo, porque já havia sido excluído, expulso. Já estava no meio de pessoas estranhas que nem conhecia, estava vivendo um momento difícil. Por isso que nós sempre alertamos, nunca defina a tua vida por um momento,
Porque às vezes a pessoa define a vida dela pelo aquele momento que ela está passando, e ela põe tudo a perder naquele momento que ela está passando, porque não entende, não tem a mesma visão de Deus. A nossa visão é curtinha, nós só enxergamos o que está diante dos nossos olhos. O que Deus vê é muito além. Deus está vendo lá na frente, Deus está vendo o futuro. Amém? E o que eu preciso me preocupar? Em ser fiel a Ele. Em ser fiel a Ele. Quando eu ouvi os testemunhos ontem, eu ainda parei para dizer assim, como sempre faço essa advertência, e se as pessoas no meio do processo dizem assim, ó, ah não, acho que não é para ser, porque está muito difícil, está muito tumultuado, muita tribulação, então não é para ser. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. E se nesse processo não dá continuidade, não dá sequência, não persevera, porque tudo acontece na vida da gente, inclusive, eu falava outro dia sobre isso, né? A tribulação não é para causar em você revolta. A tribulação não é para causar em você desânimo. A tribulação tem outra finalidade. Já leu sobre isso ou não? Já leu sobre... acha aí para mim, pastor, Romanos 5, se não me engano. A tribulação não é para causar em você revolta. Não é para causar em você desânimo. Se está causando, você está absorvendo errado. Você está recebendo errado. Entendeu? Amém, pessoal? Amém, gente? Amém. Vem cá. Se eu perguntar para você assim, ó, olha para mim. Muitas vezes, muitas pessoas têm o hábito e gostam de ler a biografia de pessoas bem-sucedidas, a história de pessoas bem-sucedidas. Gosta ou não gosta? Sim ou não? Todo mundo já leu a história de alguém. Todo mundo já leu a história de alguém. Gosta de ler a história de pessoas bem-sucedidas. E a gente admira a biografia de pessoas que venceram. É verdade ou não é? Só que muitas vezes a gente não se atenta ou ignora o que ela passou para estar ali, o que ela resistiu para estar ali, o quanto ela perseverou, os momentos de dor, a vontade de parar que muitas vezes veio, a vontade de parar, a vontade de desistir que muitas vezes bateu, aquele pensamento que vem e bate em todos: será que está valendo a pena? Será que está valendo a pena todo esse sacrifício, todo esse esforço? Todo mundo que você de repente admira, olha, fala, não, a história dessa pessoa é bonita, essa pessoa venceu, a história dela é linda. A gente não pode olhar, tem que olhar o todo, pelos momentos de dores que ela passou, pela a opressão, a pressão que ela passou. É verdade ou não é? Sim ou não? Sim ou não? Ou foi mar de rosas para todos? Tirando aquelas exceções que a gente vê muitas vezes, o cara nasce nasce no berço de ouro e não tem que fazer nada da vida, e mesmo assim, infelizmente, por falta de despreparo, quando deveria desfrutar de coisas maravilhosas, na trajetória perde tudo por falta de sabedoria, de visão, falta de preparação para a vida. Mas nós estamos falando daquelas pessoas que venceram mesmo, que saiu lá de baixo. A biografia que você lê fala assim, nossa, que história linda dessa pessoa. Aí eu pergunto para você, será que ela nunca teve vontade de desistir? Será que ela nunca teve vontade de parar?
Será que para ela foi fácil todos os dias? Sim ou não? Pense nisso. Pense nisso. Eu perguntei isso para uma pessoa ontem, ela falou assim, eu desanimei, eu parei. Eu falei, vou te fazer a pergunta, que é a pergunta mais óbvia. Melhorou ou piorou? Não, piorou e muito. Eu falei, então, é o que sempre acontece. Se com Deus não é fácil, se na fidelidade não é fácil, e fora da direção dele, e na força do braço. Amém? Amém? É simples. Tô de saco cheio. Veja se parar melhora. Será que parar melhora? Será que desistir melhora? Ou será que colocar força, intensificar melhora? Amém? O que será que melhora? Pensa você, eu estou te ensinando a pensar. Eu não poderia estar aqui fazendo alarido aqui, fazendo como muita gente faz, e sapatinho de fogo, irei, papapá, e Deus está mandando dizer, e etc, 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 e muita gente perder a fé no meio do caminho, frustrada, arrebentada no meio do caminho, e questionando, mas Deus falou? Será que foi Ele mesmo? Ou é melhor a gente moldar o Espírito ao Espírito de Deus? O Espírito da perseverança, o Espírito da coragem, diga comigo, resistência. Diga comigo, resiliência. Sabe aquela pessoa resistente, perseverante, que a vontade de não levantar, todos nós temos muitas vezes. Não temos? Sim ou não? Sim ou não? Saco cheio, desculpa a expressão. Todo mundo tem dia que está de saco cheio. É verdade ou não é? Aquele pensamento muitas vezes assim, que vontade de uma casinha na beira do rio, criar uns patos, uns gansos, umas angolas, né? E falar a língua das angolas. Tô fraco. Essa língua eu entendo. Desculpa, falei certo? É Angola que fala assim? É Angola, né? É Angola que fala assim. Show aí ou não? Hã? Lê aí, por favor, eu só repito. Está pior de vista que eu, você viu? Menino novo desse. Não, você não está com a Bíblia? Pega aí então. De baixo aí. De baixo. Todo mundo já não passou isso pela cabeça ou não? Sim ou não? Mas não é 5:2 não, hein? 5:3, vê aí. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz. Diga comigo, a tribulação produz perseverança. Está produzindo em você o quê? Perseverança ou desistência? Perseverança ou revolta? Perseverança ou abatimento? Perseverança ou questionamento? Perseverança ou... Fala, pastor. A perseverança É um caráter aprovado. Perseverança, um caráter aprovado. Perseverança, um caráter aprovado. Perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado? E o caráter aprovado? Esperança. Você perdeu a esperança? A tribulação fez com que você perdesse a esperança? Será que a tribulação fez com que você perdesse a esperança? Perdesse a fé? Está produzindo algo errado aí. E aí já te responde por que as coisas não têm acontecido. Porque a tribulação não é para produzir isso.
A tribulação é para produzir em você a perseverança. É para fazer que o seu caráter seja um caráter aprovado. É para desenvolver em você a esperança. E a esperança? E a esperança não nos decepciona. Porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Amém? Amém? Quem está entendendo, por favor? É isso que nós vimos acontecer em Jefté. E por esse espírito, começa lá atrás, ele já era chamado de guerreiro valente. E ele não deixou de ser valente quando foi excluído, rejeitado, expulso. Quando foi discriminado. E não se revoltou. E não se uniu aos vadios. Os vadios se uniram a ele. E em cima disso, desse caráter aprovado, Deus mudou a situação. E as mesmas pessoas que disseram: você não vai herdar nem um pedacinho de terra conosco, ele não precisou. Porque não foi um pedacinho de terra que ele recebeu, que esteve sob a sua autoridade, foi a nação inteira. Se tornou, mesmo sendo filho de uma prostituta, sendo desfavorável, tudo desfavorável a ele, se tornou o primeiro juiz de Israel, líder, cabeça, um dos juízes de Israel, líder, cabeça, um homem vencedor, vitorioso. Amém? Amém? Fique em pé, por favor.